Eu te conto que o Brasil jogou fora aqueles 20% do potencial de geração de fontes renováveis no ano passado. Abrir mão dessa energia significa acumular 6 bilhões e 500 milhões de reais em prejuízos, justamente por causa dos cortes de energia solar e energia eólica, ou seja, energia sustentável e renovável. Os números foram apurados pela Volt Robotics e para, sim, falar comigo agora sobre esses reflexos do curtailment no sistema elétrico brasileiro, o SIM, eu converso agora com o Donato Filho, diretor-geral da Volt Robotics. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Uma boa tarde para você e para todo mundo aí que está nos acompanhando. Tudo ótimo, obrigado pelo seu tempo aqui. Primeiro, meu caro, eu queria que você explicasse para quem não está familiarizado com esse termo, o que é curtailment, primeiro, antes de tudo, e eu estou vendo aqui que no relatório ele aponta um prejuízo de 6 bilhões e meio de reais em 2025 por causa desse curtailment. E aí, depois de explicar o basicão para a gente entender, eu queria que você me dissesse como é que esse custo é repassado para a tarifa do consumidor final, né? E qual que é o impacto disso também, Donato, na inflação? Tá ótimo. Gustavo, quando a gente fala de energia elétrica, tem sempre um equilíbrio assim entre o consumo e o que está sendo gerado. Eles ficam ali sempre iguais, né? Então, se você liga um computador, acende uma lâmpada, liga uma máquina, alguma usina no sistema vai gerar mais, injetar mais energia na rede para atender aquele consumo. O que está acontecendo? O setor elétrico brasileiro cresceu demais em energias renováveis nos últimos anos, principalmente essa geração solar, essa que está distribuída aí nos telhados das casas, que o pessoal chama de geração solar descentralizada, né? O que acontece? A geração solar ela é ótima, mas ela gera bastante durante a manhã. Então a gente tem um pico de geração durante a manhã. E nesse horário aí, durante a manhã, não tem tanto consumo assim. Então tem um órgão do setor, que a sede fica no Rio de Janeiro, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele acompanha o que está acontecendo com o consumo do Brasil inteiro e com a geração de todas as usinas. E ele começa a dar ordem para essas usinas eólicas e solares, né, para elas não gerarem, olha, não, vai gerar um desequilíbrio, corte a sua produção, desligue suas máquinas. Esse cortar a produção, desligar as máquinas, o proibir as usinas de gerar, é que é esse nome em inglês bonito aí, que é o tal do curtailment, mas no fundo ele é algo ruim, né? Significa que a gente está com muita geração, tem máquina, tem usina pronta, mas falta consumo durante a manhã. Agora você imagina um agente de geração, alguém que foi lá e empreendeu, construiu as usinas, né? E está sendo cortado. Quando ele construiu a usina, ele tinha expectativa que ela ia gerar uma certa quantidade de energia, mas ele está sendo proibido de gerar. Então ele vendeu a energia. Vamos supor que ele achava que ia gerar 100, então ele vendeu 100 ou 95, alguma coisa assim. E agora ele está sendo proibido em 20%. Ele só pode gerar 80. O que vai acontecer com ele? Vai depender do contrato, mas para simplificar, se ele vendeu, vamos supor 100, vai só para simplificar, e só pode gerar 80, os 20 que ele prometeu para alguém, ele vai ter que comprar. Então é um custo a mais para o gerador. Ou tem alguns contratos que ele não tem que comprar ali na hora, mas no ano seguinte é feita uma continha e ela fala: opa, você me vendeu 100, você só entregou 80, agora você vai ter que me devolver a receita que você já teve. Então ele tem uma redução na receita. Isso gera um impacto tremendo. Primeiro, né? Esse nível de corte, 20%, é média. Tem gerador cortado a 50%, 60%, né? Então, isso gera um desequilíbrio pro gerador. Aí o gerador, que era para ter uma receita e um custo, tem um desbalanço, o primeiro afetado ali acaba sendo, né, obviamente, quem ajudou a financiar aquele empreendimento. Falou, opa, as pessoas não vão conseguir pagar o financiamento. Então isso começa a afetar o sistema financeiro. Quem vai querer construir um novo projeto, a primeira pergunta que algum financiador vai fazer é, opa, qual que é o seu curtailment? Né? Será que você vai conseguir me pagar? Por causa desse risco, aumenta o custo do financiamento. A hora que aumenta o custo do financiamento, fica mais caro construir as novas usinas, ou às vezes nem financia, inviabiliza novas usinas. Então a gente reduz o investimento, reduz a construção de novas usinas, reduz as obras que são realizadas, reduz emprego. Então é algo que afeta praticamente toda a economia. E gera uma mensagem muito ruim em termos de reputação até, né? Poxa vida, a gente foi incentivando as usinas renováveis, os empreendedores responderam a esses incentivos, construíram as usinas,
mas a gente não se planejou, a gente não fez o resto, a gente não fez o sistema de transmissão crescer na mesma velocidade, né? A gente não tomou outras medidas para ter mais consumo durante a manhã, e aí a gente está cortando as usinas. Então, mostra, de certa forma, uma falta aí de planejamento nosso, né? Uma falta de capacidade de organização. Então, é muito importante a gente conseguir reverter, né? Criar os mecanismos para que não tenha mais tanta sobra aí, de energia pelas manhãs e que o curtailment seja reduzido, que os financiamentos sejam honrados, que assim, os investimentos continuem e que a gente mantenha, né, toda essa cadeia que o Brasil de produção, né, de fabricante, de prestação de serviço, que o Brasil levou praticamente 15, 20 anos para construir. Então ela está sendo muito atingida aqui, está sofrendo muito com esse desequilíbrio que a gente está provocando. Bem, Donato, foi importante você comentar sobre a reputação, porque justamente nós incentivamos muito a produção de energia limpa e renovável e ela está sendo desperdiçada aí de alguma forma. Nós temos aqui o que vocês chamam de triângulo do curtailment, né, que é a região de Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte, que foi mais afetada em 2025. Na sua visão, no seu estudo, existe um risco de desindustrialização, até um desestímulo a novos projetos nessas regiões por causa desse curtailment? Existe, Gustavo, é muito difícil viabilizar um investimento nesse cenário, né? E como é que a gente, porque, assim, primeiro, você vai ter que cobrar bem mais caro para a energia, porque você vai gerar menos, e o investimento é praticamente o mesmo. Então a energia fica cara, não fica competitiva. E fica muito difícil alguém confiar, né, em colocar dinheiro no empreendimento que vai ser cortado, não se sabe o quanto vai ser cortado, até quando vai ser cortado. Então, na nossa visão, o mais importante de ser feito agora é mostrar que existe saída para essa história, né? E como é que existe saída? Olha, nós estamos tendo sobra de energia durante a manhã. Como que a gente faz para não ter mais essa sobra? Praticamente tem três caminhos. O primeiro caminho é, olha, a gente tem que chamar consumo para de manhã. Como que a gente faz isso? Um preço de energia mais barato para quem consumir pela manhã, tarifas especiais, por exemplo, para veículos elétricos, para bombeamento de água, que são cargas grandes, mas que se elas se concentrarem na manhã, aumenta consumo. Se aumenta consumo, diminui essa sobra, diminui a necessidade de corte. A própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela iniciou um processo para acelerar a modernização das tarifas, para a energia ficar mais barata na manhã e bem mais cara no fim do dia. Então, é uma consulta pública que ela está fazendo, então vale a pena conferir. Quem tiver interesse nisso, pode entrar em contato conosco, porque vai ser uma iniciativa muito bem-vinda. Estamos atrasados? Estamos, né? Mas antes tarde do que mais tarde ainda. A gente tem que provar, tem que adotar as medidas. O outro jeito é a gente pegar quem gera energia de manhã também e que, de certa forma, compete com as usinas solares e eólicas, né, para atender o consumo, e incentivar essas outras usinas a serem mais flexíveis, gerarem menos ali durante a manhã. Tem um espaço enorme para fazer isso com as usinas hidrelétricas, que elas têm bastante restrição. Se tiver um investimento, alguma coisa, a gente consegue fazer com que elas gerem menos. E as termoelétricas também têm um movimento muito importante de incentivar a flexibilidade das termoelétricas. Normalmente, a gente precisa da termoelétrica no fim do dia, que é o horário de pico. Mas, por conta de não ser tão flexível assim o nosso parque termoelétrico, ela acaba gerando energia durante o dia todo. Então, a gente quer flexibilizar, tem algumas medidas do Ministério, também deve chegar, do Ministério de Minas e Energia, né, também deve chegar até a ANEEL, para flexibilizar a operação das térmicas. Essas duas medidas, atrair consumo para de manhã e flexibilizar a geração das outras fontes, ajudam a reduzir o curtailment. E, finalmente, a terceira medida é a gente implantar os sistemas de armazenamento. Pode ser bateria, né? Que é, durante a manhã está sobrando, a gente armazena na bateria. No fim do dia tem o pico de consumo, a gente esvazia a bateria. E aí a gente vai trazendo essa ginga, né? Essa flexibilidade para o sistema, para a gente conseguir fazer com que a nossa geração acompanhe o consumo e o consumo também vá em busca da geração. É uma nova dança. A gente está acostumado o consumidor consumir o que quiser, sem sinal de preço nenhum, e o sistema ter que fazer tudo para atendê-lo. A gente entra aqui numa era mais moderna, né, em que a geração tem um certo perfil, os sinais de preço, mais barato de manhã, mais caro à tarde, tudo, vão atrair os consumidores para as horas certas. Obviamente, vai precisar de muita informação, muita comunicação, muita campanha educativa, né? Então, muito importante, até essa entrevista que a gente está dando aqui para vocês, para mais e mais gente saber disso e conseguindo consumir energia nos horários mais baratos, vai reduzir custo e vai conseguir reduzir custo até consumindo mais, porque está consumindo na hora certa.
Donato, assunto bastante interessante, de interesse público. Obrigado por trazer aqui mais detalhes para a gente. Eu conversei com o Donato Filho, diretor-geral da Volt Robotics. Até uma próxima, meu caro. Até, Gustavo, um prazer, muito obrigado, bom trabalho. Tchau, Prazer é tchau. nosso. Tchau, tchau.